Olá, hoje eu tenho o prazer de apresentar um convidado que é o meu xará, Rogério Montebeller. Ele é cirurgião dentista, instrutor de yoga e um praticante da meditação Vipassana há mais de uma década. Um caminho que ele escolheu para enriquecer sua jornada espiritual e pessoal. Dizem que Vipassana é uma técnica ensinada diretamente pelo próprio Buda há mais de 2.500 anos. Esse conhecimento quase desapareceu, mas foi preservado em Myanmar e felizmente foi resgatada e popularizada pelo senhor S.N. Goenka e agora é praticado em vários centros ao redor do mundo. A meditação Vipassana é uma jornada para dentro de si mesmo, onde cada respiração e cada momento de atenção plena revelam camadas mais profundas de nossa existência. Então, vamos a essa conversa, onde o Rogério Montebeller vai compartilhar conosco os segredos da meditação Vipassana. E antes de irmos para essa conversa sensacional, posso te falar sobre o meu livro? O Despertar para Sua Nova Evolução. É para você que deseja refletir sobre qual é a vida que você quer viver e como fazer para manifestá-la em uma realidade vibrante. Aqui eu passo conhecimento e instrumentos para você compreender como funciona a sua mente e quais são os conceitos e as práticas para você fluir com a vida. Se você se interessou, é só clicar no link que está na descrição. Muito bom, então boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente tem como convidado o meu xará, Rogério Montebeller, né? Rogério, nós nos encontramos lá no Simpósio Resonance, né? E quando eu escutei a sua apresentação lá, eu pensei, puxa, eu preciso conhecê-lo. Acho que bateu uma ressonância na hora. Então, muito obrigado por aceitar o convite de conversar conosco hoje, viu? Muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz. Maravilha. E, obviamente, você vai falar um pouquinho sobre o que é a meditação Vipassana, mas talvez seja bom a gente começar, até para a gente aquecer um pouco, entendendo como é que o Vipassana entrou na sua vida. Em que momento você se encontrava para buscar o Vipassana? Você pode falar um pouquinho dessa sua história pessoal? Sim. Foi uma história bem comum, assim. Não tem nada muito especial. A gente sempre buscou um caminho, né? Várias técnicas aí, várias religiões e tentando achar alguma coisa que nos satisfizesse em termos espirituais, né? E depois de muito caminhar, a gente estava lá em Minas Gerais, numa pousada chamada Pousada Céu e Serra, da qual nós somos sócios. E aí o sócio nosso lá, o Palash, ele colocou um filme sobre Vipassana nas prisões na Índia. E aquilo tocou muito profundamente na nossa vida, a minha vida, a minha esposa, né? E a gente fez um voto, assim, naquele dia, de que um dia, se a gente tivesse oportunidade, a gente iria para a Índia para praticar essa técnica, para aprender essa técnica, né? Meditação Vipassana. E passou um ano, e de novo, na mesma pousada, a gente estava tomando café da manhã um certo dia, e ouvimos alguém na mesa do lado conversar. Uma moça estava lá conversando com os amigos sobre Vipassana. E aí o ouvido já, de pronto, né, captou a mensagem. E depois a gente conversou com essa moça e ela falou assim, olha, Vipassana isso, Vipassana aquilo, tem que fazer, não sei o quê. Então a gente falou assim, não, então a gente vai se programar para ir esse ano mesmo para a Índia, né, para fazer isso daí. Ela falou, não precisa ir para a Índia. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, na região serrana, perto de Miguel Pereira, tem um centro de meditação e ali vocês podem fazer um curso de meditação Vipassana de 10 dias, que é o curso inicial para aprender essa técnica, né? E, e é simples, vai lá e faz. Aí a minha esposa foi primeiro, isso foi em julho de 2010. Ah, você mandou ela primeiro, né? É, eu falei, não, eu primeiro não. Não, mas ela tinha muita vontade, ela estava, de fato, assim, né, nessa expectativa, e aí a gente decidiu, como a gente tinha filhos pequenos, a gente decidiu um de cada vez fazer isso daí, ela foi em julho, que era o mês de férias dela,
E de fato, assim, a gente ficou um pouco ansioso, né? Um pouco não, de fato, bastante ansioso, porque é um lugar, assim, fica no meio da mata, é um lugar bem simples naquela época. Hoje já fizeram várias reformas lá, tem um acolhimento muito melhor agora, né? E foi muito legal o curso dela, sabe? Ela chegou muito empolgada, e foi uma coisa assim extremamente transformadora. E logo em seguida eu fui, em setembro do mesmo ano, 2010, eu fui para lá e fiz o meu primeiro curso. E nesse mesmo curso eu fiz um voto assim de que eu faria pelo menos um curso de 10 dias por ano e serviria, né, um serviço de 10 dias também. Porque assim como nós fomos servidos por outras pessoas, todos voluntários, inclusive os professores, ninguém ganha nada para passar essa técnica para a gente. Então eu decidi também fazer essa retribuição, né? Servir para que outras pessoas pudessem conhecer a técnica e se estabelecer na técnica. Então, a partir desse ano de 2010, eu comecei a servir continuamente, todos os anos, e também meditar todos os anos. Que legal. Basicamente é isso a história. Maravilha. Só para brincar um pouquinho, né? Quando você falou do filme do Vipassana nas prisões na Índia, eu falei, Hum. nossa, será que eles ficaram com vontade de ir na prisão na Índia? Aí não, Não, não. É que era o Vipassana. na Índia eles têm assim muitos centros de meditação lá, sabe? Todas as regiões da Índia têm vários centros de meditação e atualmente alguns centros de meditação têm centros de meditação dentro dos presídios. Ah, Uhum, desculpa, eu falei errado, né? Dentro das prisões, dos presídios, tem centros de meditações. E eles dão cursos continuamente para as pessoas que estão lá, né? E isso tem transformado, assim, esse serviço lá na Índia. E agora, mais recentemente, tivemos alguns cursos no Brasil também. Agora são 6. Atualmente está acontecendo, vai terminar no sábado, um curso de meditação de 10 dias, numa prisão de São Paulo, uhum. presídio de Santana, Ah, entendi. para um presídio feminino de Santana. E está Legal. acontecendo lá. Então, a gente não tem notícias porque tá tudo fechado lá, a gente não consegue se comunicar com eles lá, né? Uhum. Porque a comunicação é via internet, só por e-mail, eles não conseguem a comunicação mais fluida. Mas aparentemente está tudo bem. Interessante ver o É, resultado depois, né? é, Mas bacana. Então, conta pra gente aí sobre o que é o Vipassana. Vipassana, então, é uma ciência do corpo e da mente, né? Como a mente influencia o corpo e como esse influencia a mente. Então, é uma conexão muito íntima, né, entre mente e matéria, mente e corpo. Então, tudo acontece na profundidade da mente. Conscientemente, não sabemos o que acontece bem lá no fundo da mente. Continuamos a desenvolver um hábito padrão de reagir com desejo às reações agradáveis e com aversão, ódio às reações desagradáveis. Bom, o que são reações desagradáveis, né? A gente tem esse hábito, né, por exemplo, tudo que a gente gosta, a gente quer mais, né? A gente pensa em preservar aquilo que é bom e sempre rechaça, sempre tem aversão ao que não é bom. Então, esse é um hábito que a gente tem lá no fundo da mente. E a gente sofre, né, por ter esse hábito, porque a gente está reagindo o tempo todo lá no fundo da mente e a gente não percebe isso. Uhum. E ah, há sensações por todo o corpo, né? Constantemente agradáveis e desagradáveis, né? A mente consciente pode não reagir, mas a mente inconsciente reage sempre a elas, sem parar, o tempo todo. Então, a mente se torna um escravo do seu próprio hábito padrão de desejo e aversão. Perfeito. Sim, todas as outras impurezas da mente são um mero produto do desejo e da aversão. Por exemplo, o que é um produto do desejo, por exemplo? A paixão, né? A ganância, Desejo sexual, desejo sexual, né? Enfim, vícios, né? e o que seria, assim, filhos da aversão, né? O medo, intolerância, a ira, o Uhum. ódio, a má vontade,
hostilidade, enfim, tudo isso daí, né? São consequências disso daí, né? Do desejo e da aversão. E isso aí está sendo gerado o tempo todo na nossa mente, né? Lá no fundo da mente. Sempre que geramos desejo e aversão, a gente perde a paz da mente, né? Perde a harmonia, perde o equilíbrio. E a gente se torna pessoas infelizes, né? A gente fica infeliz. E às vezes a gente nem sabe por que às vezes a gente está infeliz. Tem dia que está um pouquinho melhor, um dia está um pouquinho pior, tem dia que sente raiva, tem dia que sente ódio, Uhum. e, enfim. E a gente normalmente às vezes fica pensando assim, poxa, eu tive um acesso de raiva por alguém ou por alguma coisa que aconteceu e a gente nem sabe de onde que surgiu tanta raiva, tanta aversão, tanta reação, né? E sem saber, a gente continua a todo momento a nos prejudicar, porque a gente desconhece isso. O Buda falou assim, se a gente não conhecer a intimidade da mente, a gente é só sofrimento, só gera sofrimento, né? É uma pergunta comum que às vezes as pessoas fazem, é assim, mas se eu não tiver desejo, como é que eu vou atuar no mundo, né? Através do desejo que eu conquisto coisas, que eu vou trabalhar, que eu vou estudar, que eu vou fazer uma casa, que eu vou comprar isso, que eu vou comprar aquilo. Não, tudo bem. O desejo não é ruim, né? Ele é importante no mundo de hoje. Agora, o desejo não pode também virar apego, né? Quando que uma pessoa fica apegada, né? Quando ela perde alguma coisa ou alguma pessoa e ela sofre muito com isso. Então, assim, a quantidade de sofrimento está diretamente relacionada à quantidade de apego que ela gerou. Então, assim, desejar, planejar o futuro, não tem problema. O problema é se apegar a esse projeto e depois, se a coisa não der certo, você sofrer com isso, né? Então, Uhum. isso aí é muito importante. Existem, além do Vipassana, muitas técnicas de meditação. A gente não está aqui para criticar técnica nenhuma, tá? Todas as Uhum. técnicas são importantes, são interessantes, são técnicas boas, né, para acalmar a mente e até para purificar a mente. Mas todas as técnicas que eu conheci e pelo menos que o pessoal coloca na literatura aí sobre isso, elas acalmam a mente e purificam a mente no nível superficial. E talvez um pouquinho mais profundamente, né? Não tanto quanto o Vipassana. Mas o Vipassana ele trabalha no nível da raiz da mente, tá? É lá na raiz da mente, né? A mente está em contato constante com as sensações do corpo. Então é na raiz da mente que surgem esses condicionamentos, essas negatividades, essas impurezas que trazem infelicidade para a nossa vida. Então, esse contato íntimo, né, entre mente e matéria, né, Uhum. gera desejo, aversão no nível da raiz, né? E E, é alguma coisa que vai além da mente racional, né, Rogério? Ou seja, sim, você conscientemente tem a uma gente coisa não, que não... conscientemente a gente sabe o que deveria fazer, mas no Exato. subconsciente é outra coisa, né? Exatamente. Conscientemente a gente tem o nosso jeito de ser, né, no dia a dia, e trabalha no dia a dia com isso aí, com a mente consciente. Mas, de repente, surge uma situação, um problema, alguma coisa que acontece no dia a dia e você reage de uma forma totalmente inesperada. E aí, por Uhum. que isso, né? As pessoas às vezes se perguntam, mas por que eu reagi dessa forma? E normalmente as pessoas se arrependem quando tem uma reação desse tipo, né? Uhum. E aí a resposta está lá no fundo, né? Que tipo de condicionamento que você gerou durante a vida toda, né? Que te levou a te dar essa resposta, né? A surgir essa reação. Então, o hábito padrão, né? Existe lá, existem esses condicionamentos que são inclusive reforçados, né? Cada vez que você lida com a mesma situação no decorrer da vida, você acaba reforçando esse hábito. E aí acontece de você sempre reagir da mesma forma. Tem, por exemplo, vamos supor que você conheça uma pessoa 20 anos atrás, né? E essa pessoa te causou algum mal. Então você gerou, em relação a essa pessoa, um condicionamento ruim. Então, essa pessoa, ela na sua cabeça, na sua mente, ela vai ser sempre uma pessoa ruim. Depois de 20 anos, você encontra essa pessoa, então você já reage automaticamente. Não, essa pessoa é ruim, eu não gosto dela, eu não quero ter relação com ela, entendeu? Só que isso é um condicionamento que está na mente, não é a realidade, né? Uhum. Qual que é a realidade? Às vezes, na realidade, aquela pessoa pode ter mudado completamente. Em 20 anos, a pessoa pode ter virado um santo e você está reagindo com raiva da mesma forma que reagiu há 20 anos passados. A questão do pré-julgamento, né? Você já tem um Exatamente. programa e você toca esse programa do jeito que está Esse, gravado. exatamente. Esse programa está lá. E da mesma forma, você, há 20 anos atrás, encontrou uma pessoa muito boa que te fez um benefício muito grande. Naquele momento, aquela pessoa para você foi uma pessoa muito importante. Não necessariamente a pessoa é uma pessoa boa, pode ter sido até uma pessoa ruim no passado, entendeu?
mas para você ela foi uma pessoa muito importante. Passou 20 anos, por exemplo, aí você encontra essa pessoa novamente. Para ela, para você, ela é uma pessoa boa, né? Ela é uma pessoa importante, mas a pessoa pode ter se tornado um demônio, entendeu? E aí você não sabe. Uhum. Então, assim, esses pré-julgamentos, esses condicionamentos na mente profunda, né, que normalmente norteiam o que você faz no dia a dia, na sua vida, e você às vezes nem percebe, né? Percebe em situações mais complexas, né? Mais difíceis. Então, a Então, mente cria percepções permanentes enquanto a vida continua mudando, né? exatamente, exatamente. Porque tudo muda, na verdade, né? Na vida, tudo, sem exceção, é impermanente. Né? O Uhum. nosso corpo, essa cadeira onde você está sentado, o nosso computador, a nossa casa, o mundo inteiro, o universo inteiro está mudando ininterruptamente. A todo momento, há mudança. Então, para a gente modificar, então, esse hábito, né? Como é que se faz isso? Então, lá, mente e matéria estão intimamente conectadas, continuamente gerando desejo e aversão, foi o que a gente discutiu agora, por causa do hábito padrão. E para quebrar esse padrão, temos que ir às profundezas da mente. Então, como que se faz isso, né? A gente precisa treinar parte da mente, e para isso precisamos frequentar um curso de meditação de 10 dias. Aliás, eu queria só fazer um parênteses aqui. Essas fotos que eu estou passando para vocês são todas do Centro de Meditação da Massaraná. A gente pode, se vocês tiverem perguntas a respeito, de onde que fica, como que é, a gente pode conversar um pouquinho mais depois. Mas Legal. todas são fotos lá, inclusive do site, que vocês podem estar pesquisando depois, né? Eu vou passar aqui o endereço para vocês depois. E aí, Rogério, como é que você responde quando as pessoas dizem: você está louco? 10 dias meditando em silêncio? Eu não sou monge, você está maluco? Como é que você Sim. responde para elas? Olha, cara, quem já fez um curso sabe que o primeiro curso é um pouco difícil, né? Porque é muita coisa nova, vem muita coisa na mente, e aí algumas coisas são mais difíceis de você trabalhar. Mas, assim, a experiência do primeiro curso é muito transformadora. É uma coisa incrível e não tem como não gostar, sabe? Essa parte de 10 dias em silêncio, na verdade são 9 dias, né? No 10º dia de curso a gente já pode conversar. Assim, é o que menos pega lá, entendeu? O que pega mais é o fato de você estar indo cada dia mais fundo, desde o primeiro dia até o 10º dia, você vai cada vez mais fundo na mente, e aí você vê que lá dentro a realidade é diferente, né? Então, assim, mas eu nunca senti raiva com ninguém, eu nunca, né, nunca tive paixão, nunca tive isso, nunca tive aquilo, mas aí, à medida que você mergulha na mente, você vê que você é cheio de coisa, né? É cheio de raiva, é cheio de ódio, é cheio de hostilidade, e má vontade, e inveja, aversão, e avidez, medo, insegurança, sabe? Surge tudo isso daí, né? E isso é bom, não é ruim que surja, né? São os bichos que estão escondidos debaixo do tapete e que mais cedo ou mais tarde você tem que enfrentar isso daí para você purificar a sua mente, né? Para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar uma pessoa com mais harmonia, trabalhar com mais harmonia, com mais paz e viver com mais felicidade, né? Tornar-se uma pessoa mais feliz. Então, se você não enfrentar esses bichos aí, esses condicionamentos que surgem durante o curso, e surgem muitos, né? São caminhões e caminhões de lixo que a gente vai removendo lá do fundo, não tem como, né? Então, esse daí, na verdade, que é a parte, assim, vamos dizer assim, mais difícil, né? De você enfrentar. Mas é possível, existe todo um treinamento, né, que você recebe, além da técnica propriamente dita, né, que você faz, que você aprende. Então, assim, só para resumir um pouquinho, a partir do primeiro dia você aprende uma técnica chamada meditação Anapana, e essa meditação Anapana você observa a respiração natural, o ar como entra, o ar como sai. Não é nada forçado, você não deve forçar a respiração, não deve controlar a respiração, apenas observar o ar, né? Que passa entrando nas narinas e saindo das narinas. Normalmente a gente observa essa região aqui, ó, a entrada das narinas, abaixo das narinas e um pouquinho em cima do lábio superior. Então, nessa região você observa o ar entrando, o ar saindo. Então, você está trabalhando com a realidade. Aí não existe
imaginação, não existe verbalização. Algo aconteceu aqui. Tá normal. Tá normal? Tá Parece que a normal. minha tela ficou meio... agora voltou. Não existe verbalização, em visualização, não existe autossugestão, é apenas a observação da realidade, né? E a realidade nesse momento, nesses primeiros 3 dias, é a respiração, né? Então, desde que você nasce até o momento de você morrer, você está respirando, né? Então, é a realidade, não existe como imaginar uma respiração isso ou uma respiração aquilo, entendeu? É a realidade que você vive naquele momento. Então, assim, você vai treinando a respiração durante 3 dias e meio, e trabalhando com a verdade, com a realidade. A partir do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você já tem contato com uma realidade diferente, né? Não só a respiração, você começa a sentir uma série de sensações no corpo, né? Sensações que o consciente não consegue observar normalmente. A gente consegue observar conscientemente dor, pressão, calor, frio, etc. Mas a gente tem, assim, inúmeras sensações, né? Que acontecem no corpo e a gente não está consciente disso. A nossa mente inconsciente, sim, mas a nossa mente consciente está consciente, está reagindo o tempo todo. Se a gente tem sensações, como já foi explicado, né? Se tem sensações boas, você quer mais sensações boas. Se você tem sensações desagradáveis, né? Eu não vou falar nem boa nem ruim, porque não é bom nem ruim. É Uhum. agradável ou desagradável, e você reage com aversão e avidez a elas. E isso é que é importante, trabalhando com a verdade, né? Chega uma E hora que a mente cansa de pensar, nesses 2, 3 dias aí? Ou a mente é assim, continua pensando, pensando, pensando? a gente trabalha com uma parte da mente, né? A parte da mente que a gente torna essa parte da mente que a gente chama de consciente, né? Consciente, a gente treina o consciente para a gente ficar o tempo todo consciente da respiração. É lógico que existem algumas partes da mente que estão conversando o tempo todo, né? A mente tem umas partes da mente que está conversando, tá? E tem pensamentos o tempo todo. É como um fluxo de pensamento, como um rio, né? Então, se você está mergulhado nesse rio, então você não vai conseguir fazer o trabalho que é proposto. E a ideia é que você imagina assim que você está sentado ao lado de um rio. Então você está vendo o rio passando, está passando o galho, está passando o bicho, está passando tudo que é coisa no rio, mas você está fora, sentado na margem. Essa é a ideia, né? Você está sentado ali observando a respiração, então vai surgir um monte de pensamento, o pensamento surge e vai embora, outro pensamento surge e vai embora, e é assim continuamente. É lógico que no começo isso daí atrapalha demais, porque vem muita coisa na cabeça, muita, muita, muita coisa mesmo. Mas você tem que fazer, o único esforço que você faz é para trazer a sua consciência para a respiração. Então, esse é o treinamento inicial. Então, à medida que vai passando o primeiro, o segundo, o terceiro dia, sua mente vai ficando mais calma. Não que os pensamentos cessem, todavia, eles não cessam. Mas você já percebe os pensamentos e eles não te incomodam mais. É como se você tivesse, por exemplo, numa sala muito grande e existe uma televisão bem lá no cantinho distante de você. A televisão está ligada, está conversando lá, está passando notícia, está passando uma novela, sei lá o quê, e você está aqui prestando atenção na sua respiração, entendeu? Então você está consciente de que existe esse barulho, esse ruído dos Uhum. pensamentos da televisão, né? E você está trabalhando aqui, né, com a sua respiração. Então a mente vai acalmando, né? Ela vai se distanciando cada vez mais desse ruído e vai acalmando. E além disso, ela vai ficando muito afiada, ela vai ficando muito sensível para perceber as sensações, né? Porque o Vipassana trabalha com sensações no corpo, então ela vai ficando muito afiada, muito sensível para perceber sensações no corpo. Aí ali no quarto dia da manhã, a gente começa a perceber sensações nessa área aqui, né? Nessa área do nariz e no lábio superior. Então, a gente começa a perceber outra realidade, que são as sensações que a gente tem no corpo que a gente não percebe conscientemente. Vamos ver aqui. Então, a mente deve ser treinada para sentir todos os tipos de sensações. Extremamente importante isso. Né? Não só sensações agradáveis, mas sensações desagradáveis. É interessante que as pessoas, assim, por causa de certos condicionamentos relacionados à palavra meditação, é muito comum as pessoas irem a um curso de meditação e tem aquela expectativa, não, eu vou meditar
Então, eu vou ter sensações assim, ver luzes, ouvir sons, sentir cheiros maravilhosos, entendeu? Entrar, ou ter paz de espírito, enfim, ter uma revelação, alguma coisa assim, entendeu? E não, Uhum. não tem nada disso. Lógico que a gente tem experiências muito agradáveis, mas isso também são experiências que são impermanentes, né? Então, a Sim. gente não deve se pegar essas questões. É, bom, a mente então deve ser muito treinada, né, para sentir todos os tipos de sensações. Então, Seria como se a gente colocasse uma lente de aumento em todas as sensações do corpo, a gente aumenta essa percepção, né? É mais ou menos isso? sim, sim, seria mais ou menos isso. É que a nossa mente ela é muito grosseira, né? Como eu falei, a gente não consegue perceber as sensações. Na verdade, o tempo todo no nosso corpo, a gente está tendo as sensações o tempo todo. Porque a gente tem, por exemplo, nossos órgãos internos, né? Você não tem controle sobre eles. Quem tem controle sobre eles é a mente inconsciente, né? Através do sistema nervoso autônomo. É, e ali tem sensações o tempo todo. A gente tem a sensação do ar entrando no pulmão, o pulmão expandindo, a gente tem sensações no estômago, digerindo a comida, tem sensações no intestino, entendeu? Que está ali absorvendo e fazendo todo o trabalho de absorção dos alimentos, etc, etc. Né? E essas sensações, esse conhecimento desse mundo interno, né? E até mais sutil, eu diria, por exemplo, quando a gente tem as reações bioquímicas que acontecem em nível celular, né? Então a gente ali tem sensações também, né? Tem reações eletromagnéticas que estão acontecendo ali que a gente não percebe também com a mente Uhum. consciente. Então, à medida que a gente trabalha com a mente consciente, vai sensibilizando a mente consciente, né? Para perceber essas sensações, a gente vai perceber, né? Todas essas sensações internas que a gente não tinha conhecimento. Beleza. E isso é importante porque o Vipassana, como eu falei, trabalha com as sensações, né? Bom, deixa eu jogar aqui, então. Uma outra parte importante que acontece no curso a partir do quarto dia, né? É que quando você está consciente, então, do que está acontecendo no seu corpo, está consciente das sensações, né, que no começo são sensações mais grosseiras, então a sua mente ainda talvez não esteja tão preparada para sentir sensações mais sutis, mas aí à medida que você vai treinando, à medida que você vai seguindo a técnica que é recomendada, então você vai percebendo, né, vai tendo consciência das sensações e quando você tem consciência do que está acontecendo no teu corpo, através das sensações, e não reage às sensações, então você vai alterando gradativamente os hábitos, né? Esse hábito padrão é, a, que influencia no nosso comportamento, né? Então, a, as sensações, assim, seja agradável ou desagradável, né? Você observa as sensações de forma objetiva, né? A gente chama isso de equanimidade, não reagir a uma sensação, independente dela ser agradável ou desagradável. Isso é o fundamento da meditação vipassana, você perceber que é a primeira coisa, ter consciência do que está acontecendo lá, e segundo, não reagir, né? Então, se surge uma sensação ruim, desculpa, se surge uma reação, uma sensação muito desagradável, então você procura não reagir a essa sensação desagradável, né? Se surgir uma sensação muito agradável, você procura não se apegar a essa sensação, porque ambas as sensações, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, são impermanentes. Então você pensa assim, opa, tudo bem, surgiu essa sensação, é uma sensação agradável, eu sei que ela vai passar, então eu não vou me apegar, né? Deixa ela passar, eu sei que ela vai passar em algum momento. Surgiu uma sensação muito desagradável, como uma dor, por exemplo, uma pressão, uma dormência, né? Normalmente esse tipo de sensações mais grosseiras, mais pesadas, né? Elas demoram um pouco mais de tempo para passar. Às vezes demora algumas horas, um dia, Mas 2 dias, 3, um exemplo mas mais simples seria assim: dá vontade de coçar o nariz, mas você não coça. isso. A coceira é uma sensação bem desagradável, mas você deixa ela ali, entendeu? Você simplesmente observa. Quando você tem esse comportamento de não reagir ao que está acontecendo, então você gradativamente vai dissolvendo esses condicionamentos, né? Esse é todo o trabalho que o Vipassana faz.
né? Então, e primeira coisa, precisa estar consciente do que está acontecendo, e segunda coisa, não reagir a essas sensações. Perfeito. Isso é o que torna o Vipassana importante, né? Isso que é o fundamento do Vipassana. E a equanimidade, ela vai amadurecendo a partir do momento que você tem consciência, né, do que está acontecendo lá. Então, se eu estou tendo consciência aqui que surge essa sensação e daqui a pouquinho ela passa, aí surge outra, ela passa, e surge outra, ela passa. Às vezes surge, ela demora um pouquinho, mas daqui a pouco ela passa também. Então, assim, por que que eu vou, né, me preocupar? Por que que eu vou me agarrar a qualquer tipo de sensação, se elas vão mudar, não é? Então, assim, gradativamente você vai se desfazendo disso daí. E cada sensação do corpo está relacionado a alguma coisa, né? Algum pensamento, ou alguma memória, ou, enfim, alguma emoção. Então, por exemplo, surge raiva na mente, por exemplo, e a raiva ela está conectada a alguma sensação no corpo. Agora, como que você não reage à raiva, né? A raiva, por exemplo, é uma coisa subjetiva, né? Então, assim, quando você começa a pensar no objeto da raiva, por exemplo, surgiu raiva na sua mente, e ou por causa de uma memória que você teve relacionada a alguma coisa do passado, aí surgiu raiva, né? E essa raiva está conectada com essa emoção forte está conectada com a sensação. Se você observa a sensação sem reagir, então essa raiva vai diminuindo, né? Essa sensação, esse comportamento, esse condicionamento que está na tua mente inconsciente, ele vai diminuindo. Então você não precisa intelectualizar essa raiva, por que que ela surgiu, como é que ela surgiu, com quem que você teve raiva, por que que você teve raiva com essa pessoa em particular. Não, esquece isso, isso é pensamento. Você está intelectualizando, isso não importa. É importante você se fixar na sensação e a partir do momento que você está consciente da sensação, né, que está relacionada ou não com a raiva, e estando consciente da sensação e estando equânime com essa sensação, então, gradativamente ela vai se dissolvendo, se dissolvendo, se dissolvendo, até desaparecer completamente. Então, você fica livre dessa raiva. Nunca mais você vai ter essa raiva especificamente, entendeu? Uhum. Mas não é importante você intelectualizar, surgiu raiva por isso, por aquilo. Então, você acaba se perdendo nos pensamentos, Que é o que a em gente vez de faz, fazer né? o A gente trabalho. tenta resolver pensando as coisas, né? Exatamente. Você quer resolver essas questões pensando, intelectualizando, isso aí não resolve, porque é como esconder a sujeira debaixo do tapete, entendeu? Se você fica pensando nessa raiva, você vai alimentar essa raiva, né? E você vai levá-la lá para dentro da mente inconsciente, ela vai ficar lá de novo. E é um momento no futuro ela vai surgir. Então, assim, é consciência e equanimidade. Bom, vamos seguindo aqui. Qualquer coisa, vocês me param aí, tá? Então, quando, quando você entende, né, que tudo que acontece, né, na moldura do corpo está em constante mudança, né, tanto física quanto mentalmente, né, qual o sentido, então, de reagir com avidez e aversão a algo em constante mudança, né, a algo que é impermanente? Então, não tem sentido você reagir, né? Você está consciente, fica equânime e aquilo vai se dissolvendo. Isso é vipassana. E essas impurezas, né, que ficam acumuladas no fundo, se você não eliminar isso daí, elas vão permanecendo lá. E à medida que você vai passando pela vida, né, essas impurezas elas vão sendo alimentadas cada vez mais. E isso se torna um problema grande, né? Às vezes você surge uma situação e aquilo surge como um vulcão, né, que está ali adormecido e explode, né? E aí Uhum. você tem uma reação que você não quer ter. É muito comum, né, a gente ver essas reações. Hoje mesmo no trânsito eu vi uma pessoa xingando a outra, assim, sabe, por uma bobeira. Sempre é. E então, aquilo ali, é lógico que a pessoa, assim, quando a pessoa está bem, está tranquila, entendeu? Ela não vai ter aquela reação, entendeu? Surgiu essa raiva, assim, né? E aí, daqui a pouco ela vai parar no sinal, vai, nossa, mas por que que eu fiz, né? O que aconteceu comigo? Que eu soltei os cachorros aqui, eu buzinei, falei uns palavrões, etc, etc. Não tem sentido isso, não vai resolver nada, né? Uhum. Você xingar, buzinar, a pessoa não vai... eu lembrei agora. A gente estava num cruzamento e a pessoa estava na avenida, ela parou no meio da avenida, no meio do cruzamento, sabe? E aí a pessoa não conseguia passar. Aí ela ficou muito brava, sabe?
E ali Uhum. causou uma situação, né? Então, assim, se a pessoa do carro que está parado lá no meio da avenida é uma pessoa que está também com um problema na vida, entendeu? Está passando por uma situação difícil, ela pode sair do carro e acontecer uma agressão mais grave ali. Bom, enfim, é só um fato, assim, né, que eu me lembrei agora para ilustrar isso daí, né? Sim. Gente, se tiver pergunta, por favor, tá? Eu estou à disposição aí para a gente responder à Sim. medida que a O gente vai Jean tem uma trocando. pergunta aqui, Rogério, que é o seguinte: Sim. indo um pouco mais longe, essas sensações podem causar uma doença, não? É, sim, claro, todo condicionamento, né, todas essas negatividades, impurezas que você vai acumulando na mente, entendeu? Isso aí causa muita tensão, né? E as tensões no corpo, você traz doenças, né? Normalmente doenças psicossomáticas, né? Então, hoje em dia tem muito problema. Eu li essa semana que aumentou muito, assim, drasticamente, na verdade, não muito, foi drasticamente casos de ansiedade e depressão no mundo inteiro, né? Virou uma Sim, pandemia global isso daí. sim. E isso daí não é só porque a gente está vivendo num mundo doido, né? Num mundo louco que a gente está, mas Uhum. é porque o mundo está nos colocando em situações cada vez mais complicadas, né? E a gente, ao se deparar com essas situações, a gente traz de dentro, né? Traz da mente inconsciente essas reações, né? Que a gente não tem controle sobre elas, né? Então, tem gente que fica muito ansioso, tem gente que fica muito deprimido, tem gente que fica com raiva, tem gente que fica com ódio, enfim, e as coisas vão acontecendo. Na verdade, o Buda já falava, né, que 100%, tá? 100%, atentem para isso, né? Parece um absurdo, né? Mas 100% do seu sofrimento está dentro de você, é causado por você mesmo, pelos seus condicionamentos, as suas negatividades, as suas impurezas. Nada no mundo, nada no universo, ninguém no mundo, ninguém no universo pode te causar sofrimento, a não ser você mesmo, entendeu? Então, assim, o trabalho é de purificação da mente, entendeu? À medida que você vai se purificando, você vai se tornando uma pessoa cada vez menos infeliz, né? Uma pessoa que vai trabalhar no mundo com mais harmonia, com mais paz. Então, assim, todo o trabalho é de purificar a mente, entendeu? E Todo o quando você resto está é lá ilusão. no processo do Vipassana, de percepção corporal, você sente a doença no corpo, no seu corpo? Você tem essa percepção ou a percepção é mais no sentido sensorial mesmo? Como que Não, você você sente, explicaria? sente todo tipo de incômodo, entendeu? Todo tipo de situações desagradáveis, entendeu? E a maioria delas, não vou dizer todas, tá? Mas a maioria delas tem a ver com o fato de você estar indo, se aprofundando na mente inconsciente. Então, ali você tem reações, e essas reações, né, que vêm em forma de emoção, em forma de sentimentos, isso aí causa problemas no seu corpo, entendeu? Então, você tem dor, você tem dormência, você tem problemas nas articulações, você tem dor nas costas, você tem dor de cabeça, você tem rinite, você tem gripe, Vem tudo. você tem dor no ouvido, Vem tudo de uma vez. tudo vai surgindo, entendeu? Tudo vai surgindo. Então, por exemplo, só para ficar assim mais claro, vamos supor que você teve na sua infância, na sua juventude, em qualquer momento da sua vida, uma gripe muito forte e durante essa gripe você teve uma situação desconfortável na sua vida, ou a perda de alguém, uma relação que se desfez, ou você perdeu o trabalho, ou você teve um problema na família, enfim, qualquer coisa, entendeu? Então está associado à gripe a alguma emoção mais forte, entendeu? Por exemplo, né? Então, assim, quando você tem, né, uma gripe, então tudo aquilo volta de novo, né? Ou quando surge, né, uma situação semelhante durante a meditação, então aquilo pode te levar a um resfriado, a uma gripe. É só um exemplo, tá? É hipotético isso daí. Mas, então, a gente entende e observa que todas as reações que a gente tem durante a meditação, todas as emoções, sentimentos e negatividades que surgem na mente, entendeu? Normalmente estão acompanhadas com essas sensações que podem ser muito desagradáveis ou bastante agradáveis, né? E aí, Não só sei para se eu entender respondi do. a tua, a Claro, tua claro. pergunta. Mas aí do quarto ao nono dia do Vipassana, você
tem, digamos assim, você segue mais ou menos o mesmo processo, só que as suas experiências vão mudando. É isso? Sim, vão mudando o tempo todo vai mudando. Tem dia que você acorda, consegue meditar bem, tem dia que você acorda e não consegue meditar porque te dá sono, te dá preguiça, entendeu? E tédio, por exemplo, são coisas que acontecem. E isso daí são coisas, situações, são condicionamentos que vão surgindo. Esses condicionamentos, as negatividades da mente, eu vou até falar uma palavrinha aqui que a gente não costuma falar, porque é um termo, né, que foi utilizado na época do Buda, na língua Pali, que se usava naquela época, que se chama Sankara. No sânscrito, no yoga, se usa muito esse termo que é dito sanskaras. Sanskaras. Então, o sankara, ele é um condicionamento, uma negatividade da mente. Então, esses sanskaras, eles vão surgindo à medida que você vai meditando, né? E eles trazem uma série de desconfortos, né? E você tem que lidar com isso. Então, por exemplo, como que você dissolve, como você faz com que isso desapareça? Manter-se equânime. Primeiro, você está consciente da sensação que esse sankara traz no corpo. Segundo, que você tem que estar equânime. E aí, à medida que você está equânime e consciente do que está acontecendo, então, isso aí vai se dissolvendo aos pouquinhos, vai se dissolvendo até virar mera vibração, né? Então, as sensações grosseiras, elas vão se dissolvendo e viram vibrações, viram oscilações, meras oscilações, entendeu? E é isso o objetivo, É curioso que você desculpa, falou do tédio. eliminar os Então, vamos sankaras. supor que você está lá no sexto dia e aí vem uma onda de tédio, né? Sim. E aí você observa o tédio e você faz com que o tédio se dissolva. Sim, exatamente. Se você reagir, eu estou com tédio, eu não quero meditar, eu quero descansar, eu Aí quero isso, você ferrou. está reagindo a isso que surgiu, entendeu? Surgiu do É. fundo da mente. Uhum. É um sankara, né? Como a raiva, por exemplo, né? Como a preguiça, enfim, qualquer coisa que surja, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar aquilo lá. É uma situação que surgiu naquele dia, ou naquela hora, naquele momento, e você, não, tudo bem, agora eu estou com tédio, agora eu estou com raiva, agora eu estou com preguiça. Você observa as sensações, observa a respiração. Se você tiver muito com a mente muito assim, puxa, qual é que é o termo que eu vou usar? É, Cansado? ah, cansado, né? Muito. Eu esqueci o termo agora, desculpa. Então você não está conseguindo meditar direito, entendeu? E aí você faz um esforço um pouquinho maior, né? Você volta para Anapana. Anapana é como se fosse uma âncora, entendeu? Quando você não está conseguindo fazer vipassana, não está conseguindo sentir, observar as sensações no corpo, com equanimidade, você vem para o Anapana e observa Anapana, a respiração. E aí atualmente vai acalmando e você começa a sentir as sensações no corpo de novo, observar as sensações do corpo. E à medida que você observa, nesse momento que você está com raiva, nesse momento que você está com preguiça, com tédio, você vai observando as sensações do corpo. Não importa se uma sensação que surgiu no braço, ou na perna, ou no tronco, ou na cabeça, não importa. Você está observando as sensações. E aí, à medida que você observa as sensações, o tédio vai se dissolvendo, né? Aquele sankara que trouxe o tédio à tona, ele vai se dissolvendo. E aí você fica livre daquele tédio, né? Pode ver a sensação de que você está lutando contra você mesmo? Vem de tudo, né? Assim, tem no Vipassana a gente tem 5 inimigos, né? O meditador tem 5 inimigos. Um deles é a avidez, né? O desejo, né? Então, por exemplo, você senta para meditar, não, hoje eu vou meditar firme, entendeu? Então, esse é um desejo de meditar, Uhum. entendeu? Não é isso, você tem que sentar lá e ficar tranquilo. Você não pode sentar e falar, não, hoje eu vou meditar e vai ser uma super meditação. Isso é desejo, então isso atrapalha, né? A mente fica agitada com isso. A outra coisa é a aversão, né? Então, por exemplo, você senta para meditar e vem uma dor, né? Então, ao invés de você observar a dor, você reage, que dor, ai, que dor. Então, levanta, fica desconfortável, etc. Então, você perdeu, né? Perdeu a tranquilidade, o equilíbrio da mente. O outro inimigo é a mente agitada, muitos pensamentos, muito pensamento, muita memória, muita coisa, muita ansiedade, e ali você também perdeu o equilíbrio da mente. O outro inimigo é a doença, né? É o sono, é o torpor. E o último inimigo, e também muito importante, é a dúvida, né? A dúvida é um inimigo muito, muito forte, e durante a meditação vem muito isso, né?
Por exemplo, assim, poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso aqui é para mim? Será que essa meditação é boa mesmo? Será que o professor é bom? Será que o professor é ruim? Enfim, né? Tudo isso daí são inimigos que vêm à mente, né? Que surgem na mente, que querem tirar você, né? Querem tirar você da meditação, né? Então, a técnica ensina você, né? O curso ensina você como lidar com esses inimigos, né? Porque a gente também tem 5 amigos, e aí você aprende como lidar com todas as questões, e aí, à medida que vai passando os dias, você vai purificando, e quando chega no final do curso, você está com a mente mais leve, você está mais tranquilo, está mais em paz, e é muito bom, é muito transformador de fato. Vem muita coisa na mente, de fato. Maravilha. Coisas assim, é muito comum a gente ouvir, né, dos meditadores que vem muitas lembranças do passado, muitos traumas, e que a pessoa cuidou daquilo lá durante a meditação, e ela é como se ela descarregasse aquilo, entendeu? Jogasse aquilo fora e se sentisse mais leve. É o mais comum das pessoas falar, né? Eu estou me sentindo tão leve, né? Tão livre, né? E na verdade é uma libertação, né? Libertar-se, né? Desse peso que a gente tem, né? Desses Uhum. condicionamentos que nos fazem sofrer, né? Esse é o trabalho. É Aí. muito bonito, né? Muito bom. Vamos passar um pouco para a parte mais prática para as Sim. pessoas atenderem aí o desejo de saber como é que funciona para ir para o curso. Vamos. São centros no Brasil, né? Ao redor do Brasil. E aí a gente vai se Sim, sim. encontrando de acordo com o cronograma que tem nesses centros, é isso? Tem assim, existe o site do Vipassana Internacional, que é o dhamma.org. Lá você tem relação de todos os centros no mundo, então você clica no centro que você quer fazer o curso, e nesse centro você tem um calendário de cursos, né? Então, cada centro oferece os cursos lá regulares, de 10 dias. A gente chama de curso regular porque, para você ser introduzido à técnica de meditação Vipassana, você tem que fazer um curso de 10 dias, necessariamente, né? Porque nesse curso de 10 dias, você aprende a técnica completa, né? E aí você está preparado para utilizar essa técnica em casa, né? Trabalhar em casa, trabalhar em qualquer lugar que você esteja. E aí, depois que você faz o curso de 10 dias, você é considerado um aluno antigo em Vipassana. E aí você pode participar de outros cursos, além dos cursos 10 dias, né? Por exemplo, eu falo a gente, mas na verdade o Centro de Meditação Dhammasarana, para o qual a gente mais serve, oferece cursos, por exemplo, para alunos antigos, né? Aqueles que já fizeram o curso de 10 dias, o primeiro curso. Eu vou É, colocar esse todos os links curso, na descrição do é, vídeo, então todo mundo vai poder sim, acessar o site, tá? ok. A Então, gente eu entendi que oferece. o curso regular, na verdade, de 10 dias, é uma habilitação para a pessoa conseguir praticar sozinha depois. Sim, é uma iniciação, né? Ela precisa fazer esse curso de 10 dias para aprender a técnica do começo até o fim e entender o que Entendi. está acontecendo ali, né? E Certo. ter tempo também. 10 dias é o tempo mínimo para você purificar um pouco da mente, entendeu? É claro que não se espera que, por exemplo, no curso de 10 dias você vira um Buda, entendeu? Uhum. Mas assim, dá para Pô, 10 purificar dias e ainda não bastante. virei Buda? Não. Olha, não vou dizer que isso não possa acontecer, entendeu? Porque a gente, na verdade, a gente não sabe, né, a quantidade de condicionamentos, a quantidade de sankaras que cada pessoa carrega, né? Sim. Porque isso tem a ver, assim, na verdade, não é necessário que a pessoa acredite em reencarnações e renascimentos, né? Mas na nossa tradição, a gente sabe que renascimentos existem milhares e milhares, né, no passado, existirão milhares no futuro. E aí, você não sabe o quanto que você meditou lá atrás, o quanto que você fez em passo, o quanto que você purificou a sua mente, né? Uhum. É, e aí, de repente, por exemplo, a pessoa pode ter meditado muito Vipassana e agora nessa vida ela entrou em contato novamente com Vipassana e faltava muito pouquinho para ela se iluminar, entendeu? É uma hipótese só, tá? E aí ela pode se iluminar ali no mesmo curso, ou pode levar 7 cursos, ou pode levar 7 anos, ou pode levar 70 anos, ou 7 vidas, não importa, entendeu? Uhum. O trabalho é sempre o mesmo, o trabalho é de purificação da mente, entendeu? É sempre o mesmo, é a mesma técnica que você utiliza num curso de 10 dias,
para alunos antigos, por exemplo, no curso de 3 dias, no curso de 20 dias, no curso de Satipatthana, que é um curso especial, no curso de 30 dias, no curso de 45 dias, no curso de 60 dias, exatamente a mesma técnica de Vipassana que você aprende no curso de 10 dias. Então, o trabalho é sempre o mesmo, o trabalho é de purificar a mente. A única diferença é que num curso mais longo, né, você tem mais tempo para aprofundar a concentração, né, você se concentra mais profundamente e você tem mais tempo para purificar a mente, né, para ir jogando lixo fora, entendeu? Esse é o trabalho de Vipassana, Perfeito. é desfazer-se do lixo, entendeu? E a E gente você, tem que limpar todo o campo, né? Todo o campo, mente e matéria tem que ser limpo para você se tornar uma pessoa iluminada. Então, você tem uhum. que limpar tudo, né? E a gente não sabe a quantidade que cada um tem, né? Somente um Buda para saber quanto de lixo cada um Haja carrega. detergente para lavar tudo, né? E nesse processo de limpeza, você ou você sabe de pessoas que passam por experiências que poderiam ser classificadas como transcendentais, ou seja, de sair do eu, ou você acha que isso pode alimentar a avidez e prejudicar? Sim, sim, sim. Acontece muita coisa interessante, né, durante os cursos. E experiências muito, muito bacanas, sabe? Assim, muito interessantes. Só que esse tem um risco muito grande, né? Porque a gente tem, durante o curso, várias estações, né? Quando você está subindo uma montanha, por exemplo, tem pontos de descanso, né? Então, essas estações que você atinge, né? Determinadas estações, elas te trazem, assim, sensações muito agradáveis, né? Experiências muito interessantes. Mas é um perigo muito grande, porque quando você chega naquele momento ali e você tem uma experiência assim muito, muito boa, muito agradável, então existe o risco muito grande de você ficar pegado naquele ponto, entendeu? E aí o seu trabalho não continua, né? Então você tem que entender que, por exemplo, aquela experiência, né, não é o fim do caminho, né? Não é a iluminação. Aquela experiência, ela surgiu para desaparecer, né? Ela é impermanente, então você não pode se apegar. Se você ficar pegado àquilo ali, então o que que vai acontecer? No momento que ela desaparecer, aquela experiência, porque ela vai surgir e em algum momento ela vai desaparecer. Quando ela desaparecer, você vai sofrer muito. E aí você vai gerar expectativas. Poxa, eu vou sentar de novo e vou querer essa experiência de novo, entendeu? Pode ser que surja, pode ser que não surja, né? E isso traz Mas aí você expectativa, já está traz refém do sofrimento. desejo de novo, né? Hã? Aí você já está refém do desejo novamente nesse momento. Exatamente. Então você tem que entender, é uma experiência que surge, é uma experiência muito boa, é muito agradável, mas ela é impermanente. Então, quando você entende isso, né, quando você percebe isso, você diz para si mesmo, não, isso aqui é impermanente, deixa eu continuar meu trabalho, entendeu? Então você continua tranquilo o seu trabalho, né? Depois que essa experiência vai embora, aí pode surgir até uma experiência desagradável logo em seguida. Aí você pode pensar assim, puxa, eu tive uma experiência tão boa, tão agradável, e agora essa dor de novo, ou essa Que injusto, né? ou Aí esse, começa tudo de novo. aí você pode pensar assim, o que é muito comum também. A pessoa pensa assim, puxa, estou regredindo. Não, não é isso, né? Você está purificando a mente. Então, há momentos que você purifica através das sensações agradáveis e há momentos que você purifica a mente através das sensações desagradáveis. Tudo é Uhum. sensação, entendeu? Todas elas têm a mesma característica de surgir e desaparecer. Então, você não pode se apegar, né, às sensações agradáveis, às experiências agradáveis que você tem, são muitas que tem, e também você não pode ter aversão pelas experiências desagradáveis, né? Como a gente estava conversando ainda um pouco da raiva, da preguiça, do tédio, né? E são experiências desagradáveis, mas você sabe, você tem consciente na sua cabeça, e isso vai amadurecendo à medida que você vai fazendo o treinamento, né? Que você vai se estabelecendo na prática, você vai treinando, treinando, isso fica assim meio que automático na sua mente, né? Não, isso aqui é impermanente, entendeu? Ela vai desaparecer. E aí você fica tranquilo, você está equânime, você está com a mente equilibrada, você está com a mente em paz. Isso aí, no meu entender e no entender da nossa tradição, é a verdadeira felicidade, entendeu? A sua mente está em paz, né? Então, você está trabalhando em harmonia, em paz, e isso é a verdadeira felicidade. Maravilha. Bom, a gente está completando aí já uma hora de conversa, o tempo voa, né? Nossa, já passou tudo Já isso, está Rogério. passando realmente rápido o tempo. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, falem aí, coloquem no chat, tá? E aí, se você pudesse se orientando aí para algumas mensagens finais, Rogério, porque ainda Tá, vou eu pedir eu para você só ainda conduzir
uma meditação para a gente ainda. Tá. Ah, tá bom, tá bom. Não, tudo bem. Eu só queria colocar uma coisa, tá? Quando a gente fala em Buda, assim, normalmente as pessoas falam, poxa, mas Buda tem a ver com budismo e tal. Não, não tem a ver com budismo, tá, gente? A Vipassana é não sectária, tá? É uma ciência, né? Então você vai lá, você senta, você medita, você tem uma experiência, entendeu? Você adquire uma sabedoria por ter feito essa experiência. Então é, é só isso, né? É uma técnica, né? Que você vai e pratica. Então não está ligado a nenhum tipo de religião, né? E, e nenhum dogma, não tem crença cega, não tem nada, né? Como vocês estão vendo no slide aí, ó. Então, por isso que a gente fala assim, é aceitável para todos, né? Então, se você Uhum. é cristão, se você é muçulmano, você é judeu, né? Se você é hinduísta, se você é budista, todo mundo pode praticar. O importante aqui é que a gente vai estar purificando a mente, vai estar se tornando um ser humano melhor, né? E quando a gente se torna um ser humano melhor, a gente se torna um bom religioso, né? Então você vai se tornar um bom hinduísta, um bom budista, um bom cristão, um bom muçulmano e por aí, né? Então é apenas uma ciência da mente e da matéria, e você aceita somente quando experimenta. Isso é importantíssimo, né? Uhum. Porque na nossa tradição a gente fala assim que tem três tipos de conhecimentos, três tipos de sabedoria. Me desculpa, só mais um parênteses, tá, Rogério? Não, claro, Que eu fica à vontade. sei que a gente já avançou bastante. Mas tem três tipos de sabedoria, né? Uma delas é a sabedoria dos sutas, né? A gente chama de Sutta Mayapani. Os sutras são as escrituras, né? Uhum. Você leu, ouviu alguém falar e tal, e você acha bonito, você acredita, etc. E a segunda sabedoria é Tintya Mayapanya, que é a intelectualização, né, do saber, do conhecimento que você adquiriu através das escrituras ou de discursos, etc. E a terceira é a experiência que você adquire com a prática, né? Que a gente essa que a gente deve ser mais importante, mais é aquilo que você adquire com a sua própria prática, né? É o conhecimento puro. E tem até uma história interessante, assim, por exemplo, você vai no restaurante e pega o cardápio, lê o cardápio e fala assim, o prato do dia hoje parece bom, entendeu? Então você leu, mas você não experimentou a comida ainda. Aí você escolhe aquela comida, e aí começa a olhar em volta e você vê outras pessoas comendo aquela comida que você pediu também, e aí sim, intelectualmente você entende que as pessoas estão comendo aquele prato que você escolheu também, e elas estão fazendo uma cara boa e estão apreciando e desfrutando da comida. Então você fala assim, não, então essa comida de fato é bom, né? Mas ainda você não experimentou a comida. Você só vai saber se a comida de fato é boa mesmo quando chegar o prato para você e você experimentar a comida. Aí você adquiriu o conhecimento verdadeiro, né? Uhum. O conhecimento da experiência. Perfeito. Tá? Isso eu acho que é fundamental, né? Enquanto a É. gente não fizer, não dá para saber o que é. Não, tem que experimentar, não tem jeito, não há Perfeito. outro jeito. Maravilha. Tem duas perguntas aqui. O Jean está curioso. Ele quer saber se a Sim, sua pousada é em Carrancas. isso, é em Carrancas. Tem algum Chama-se link aí Pousada já? 6 A Lenice está perguntando: quem são os instrutores no Brasil? Instrutores? Instrutores de Vipassana, quem são? Não, tem vários professores já credenciados no Brasil, né? Uhum, Professores brasileiros, e tem professores estrangeiros também que vêm ao Brasil ministrar os cursos, né? Conduzir os cursos. Na verdade, o curso, ele é ministrado pelo professor Goenka, já falecido, né? O professor Goenka, ele saiu da Birmânia em 69, foi para a Índia e ali começou a distribuir o Dhamma, né? Distribuir a meditação Vipassana na Índia. E a partir da Índia, assim, espalhou-se pelo mundo inteiro, né? O professor Goenka, ele gravou o curso de 10 dias inteiro, um curso que ele deu, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza dessa informação, tá? Eu uhum. posso confirmar depois. Ele gravou em inglês e esse curso é traduzido para o português. Então, assim, a gente ouve as palestras, as instruções em inglês e imediatamente é traduzido para o português. Então, assim, na verdade, quem ministra o curso é o professor Goenka. E o professor, que a gente chama de professor auxiliar, né, capacitado para conduzir os cursos, né, ele está lá para, por exemplo, se surgir alguma dúvida em relação à técnica, o aluno pode conversar com o professor. Então, assim, o silêncio que a gente pede que as pessoas façam no curso não é um silêncio absoluto, né? É lógico que quanto mais silêncio a pessoa fizer,
menos a pessoa olhar para os outros, menos gesticular, fazer ter qualquer tipo de comunicação, né? Melhor para a pessoa, né? Quanto menos contato, melhor. Mas, assim, se ela tiver alguma dúvida em relação à técnica, ela pode ir até o professor, fazer uma entrevista com o professor, tirar suas dúvidas. Também tem dúvidas em relação, ou dificuldades em relação à materialidade, né? Por exemplo, uma dificuldade com o alojamento, uma dificuldade com a comida. Então, ela tem um gerente de curso com o qual ela pode conversar para tirar, para pedir alguma coisa que haja necessidade, né? Uhum. Então, Imagino que no site a gente consiga também tirar quase todas as dúvidas na parte prática também, né, Rogério? sim, sim, no site tem todas as informações pertinentes, né, aos cursos e aos centros de meditação, e lá tem um calendário de cursos também, tem áudios, tem vídeos, tem bastante literatura lá, né, que vocês podem encontrar no dhamma.org, página em português, né, ou mesmo no site da Massaraná, que é o Centro de Meditação em Santana do Parnaíba. Tá, pode deixar que depois eu repasso para todo mundo. Tá, isso. Maravilha. Muito bom, gente. Rogério, pode conduzir uma pequena meditação para a gente, então? Tá, eu vou então passar aquele áudio lá, tá bem? Agora, vamos praticar a meditação Anapana por 10 minutos. Sente-se confortavelmente em qualquer postura em que se sinta bem. Mantenha as costas e o pescoço retos e mantenha os olhos suavemente fechados. Os que usam óculos devem tirá-los durante os períodos de meditação. Mantenha a boca suavemente fechada e ponha toda a sua atenção na área da entrada das narinas, Permaneça atento a cada respiração. O ar entrando, o ar saindo. Respiração natural. Natural. Tal como é, como é. Se for longa, é longa. Se for curta, é curta. Passando pela narina esquerda, pela narina esquerda. Passando pela narina direita, pela narina direita. Ou por ambas as narinas, por ambas. Permaneça simplesmente atento. Não faça nada. Só permaneça atento. Alerta, atento, vigilante. Mantenha-se alerta, atento, vigilante. Constantemente atento ao ar entrando, ao ar saindo, entrando, saindo.
Mantenha sua atenção fixa nesta área, na entrada das narinas, como um vigia, um sentinela. Atento a cada respiração, ao ar que entra e ao ar que sai. Alerta, atento, vigilante. O ar entrando, o ar saindo. Respiração natural, somente a respiração.
chegamos ao final, Rogério. Muito bem. É isso, pessoal. Voltando. E aí, alguém tem um comentário de como que foi essa experiência? Alguém quer falar? Para mim foi interessante, porque como a gente está acostumado a fazer as nossas meditações aqui, né? E tem aquele tipo de respiração, né? Então, no início, no meu automático, eu comecei a entrar naquele ritmo de respiração que a gente faz nas meditações. Até que eu fui, vamos dizer assim, me acalmando e ficando com a respiração bem tranquila. Vocês estão acostumados com os meus exercícios de coerência cardíaca? Agora foram submetidos a um novo aprendizado. Maravilhoso. É realmente desafiador, né? O silêncio ele é desafiador a princípio, e muito interessante como requer uma atenção realmente constante, né? A mente ela já divaga muito rapidamente, né? Muito bom. Mais algum comentário, gente? Maravilha. Rogério, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento. Foi muito bacana te conhecer um pouquinho melhor. Deixo aqui um momento para você dar seu boa noite para todo mundo. Tá. Então, basicamente, isso é um resumo, né? Deixa eu ler aqui. Buda nos ensinou a ir a fundo na mente e mudar o padrão no nível da raiz. Se a raiz estiver podre, a árvore inteira estará podre. Se a raiz estiver saudável, a árvore inteira estará saudável. Precisamos trabalhar no nível da raiz, então. Para isso, Buda nos deu esta técnica maravilhosa. Sensacional. Rogério, muito obrigado. Gratidão. O mais importante é continuar praticando, tá bom? É isso aí, vamos praticar, vamos meditar, gente. Gratidão. Boa noite a todos.